Milionário expulsa cruelmente sua amada de sua mansão. 25 anos depois, fica paralisado ao vê-la em um hotel de luxo com um jovem idêntico a ele. Se aproximou. Eduardo Antunes sempre foi um homem de hábitos firmes e rotina inabalável. Quando chegou a Florianópolis para uma reunião de negócios, ele estava, como sempre, impecavelmente vestido e focado em fechar mais um contrato lucrativo. A cidade, com seu clima quente e a brisa do mar, trazia um contraste curioso ao frio calculista que Eduardo mantinha em seu olhar. Ele não era um homem que se distraía facilmente, mas naquele dia algo inesperado aconteceu. Ao atravessar o saguão do luxuoso hotel onde estava hospedado, seus olhos se fixaram em uma cena que fez seu coração disparar de um jeito que ele não sentia há anos. Uma mulher, de cabelos castanhos ondulados e sorriso discreto, conversava calmamente com um jovem rapaz. Eles riam de algo, e a expressão serena no rosto dela era tão familiar que Eduardo teve que parar por um momento para se certificar de que não estava vendo um fantasma. Seu peito apertou. Mariana! A palavra escapou de seus lábios. Inaudível, mas não menos intensa. Ele piscou algumas vezes, tentando afastar o impacto da visão. Havia algo naquela mulher que o transportou para 25 anos atrás, para uma época em que ele era um jovem apaixonado, antes de seu orgulho e suas decisões erradas destruírem tudo. Mas o que realmente deixou Eduardo atordoado foi o jovem que estava ao lado dela. O rapaz tinha cerca de 25 anos, cabelos escuros e uma expressão leve no rosto. Ele ria, os olhos brilhando, e Eduardo não pôde deixar de notar uma semelhança que o perturbou profundamente. Aquele garoto era idêntico a ele mesmo quando tinha a mesma idade. O choque foi tão grande que Eduardo parou no meio do caminho, bloqueando a passagem de outros hóspedes. Ele tentou manter a compostura, ajeitando a gravata enquanto lutava para processar o que estava vendo. Não pode ser, pensou, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez estivesse vendo coisas, uma coincidência absurda, ou apenas a sombra de uma lembrança que ainda o assombrava. Eduardo continuou a observar discretamente, esperando um momento para se aproximar. Ele notou que a mulher não parecia tensa, mas também não demonstrava estar muito à vontade. Enquanto conversavam, ela ocasionalmente olhava em volta, como se estivesse sempre alerta. Eduardo se perguntava se ela estava ali de férias, a trabalho, ou se era apenas uma coincidência estranha que os havia colocado no mesmo hotel. Uma coincidência que, para ele, parecia mais uma oportunidade do destino. Enquanto isso, a mulher, que Eduardo não conseguia deixar de ver como Mariana, mesmo que seu cérebro ainda estivesse lutando para aceitar, riu de algo que o jovem disse, e ele, com um gesto carinhoso, colocou a mão sobre o ombro dela. Eduardo não pôde deixar de sentir uma pontada de inveja. Durante anos ele havia se convencido de que ela estava longe, que havia seguido sua vida e encontrado alguém melhor do que ele. E agora, vê-la ali, tão perto, mexia com emoções que ele havia enterrado sob camadas de orgulho e frieza. Ele se aproximou um pouco mais, fingindo que estava apenas explorando o saguão. Eduardo era bom em manter uma fachada de tranquilidade, mas por dentro, sua mente estava em um turbilhão. Quando finalmente conseguiu se aproximar o suficiente para ouvir um pouco da conversa, a voz da mulher confirmou suas suspeitas. Era Mariana. A Mariana que ele havia expulsado de sua vida. A mulher que ele acusou injustamente e que desapareceu sem deixar vestígios. O som de sua voz trouxe de volta memórias que Eduardo tentou, sem sucesso, apagar. Seus olhos focaram no jovem mais uma vez, estudando cada detalhe de seu rosto. Havia algo na forma como ele se movia, na maneira despreocupada de rir, que fazia o sangue de Eduardo gelar. Ele sabia que não era coincidência. Decidido a tirar essa história a limpo, Eduardo respirou fundo e caminhou na direção deles. Quando finalmente parou perto o suficiente, sua presença fez com que Mariana se virasse, e seus olhos se encontraram por um breve momento que pareceu uma eternidade. O sorriso desapareceu instantaneamente do rosto dela, dando lugar a uma expressão de surpresa e, em seguida, uma frieza que Eduardo não conhecia. "Eduardo", ela disse,
quase como se o nome fosse um fardo que ela carregava. O jovem ao lado dela, confuso, olhou de um para o outro, sem entender o que estava acontecendo. Oi, posso ajudar? Ele perguntou, com educação, sem saber que aquele homem era mais do que um simples estranho. Eduardo tentou sorrir, mas era um sorriso tenso, forçado. Eu acho que nós nos conhecemos, disse, sem conseguir esconder a hesitação na voz. Mariana, podemos conversar? Houve um momento de silêncio, como se o mundo inteiro tivesse parado para ver o que aconteceria a seguir. Mariana olhou para o jovem, depois para Eduardo e suspirou, tentando manter a compostura. Rafael, vá na frente. Eu encontro você lá fora. Tem certeza? Rafael perguntou, olhando desconfiado para Eduardo. Tenho, vá. Rafael hesitou, mas acabou obedecendo, dando uma última olhada em Eduardo antes de sair. Quando ele se afastou, Eduardo se sentiu aliviado, mas também mais ansioso. A oportunidade que esperava estava ali, diante dele, mas ele sabia que precisaria escolher bem suas palavras se quisesse saber a verdade. Eu não esperava te ver aqui, ele começou, tentando manter o tom casual. Depois de tantos anos... Pois é, Eduardo, respondeu Mariana, com uma voz que cortava como uma lâmina afiada. Nem eu. E assim, o primeiro encontro após 25 anos se estabelecia, carregado de tensão e com uma pergunta que pairava no ar. Até onde o passado de Eduardo o perseguiria e o que ele estava prestes a descobrir sobre o jovem que acabara de conhecer? Eduardo se esforçou para manter a compostura, mas a frieza na voz de Mariana perfurou sua confiança como um punhal. Durante anos, ele havia ensaiado na mente o que diria se um dia a encontrasse novamente. Imaginava-se pedindo desculpas, oferecendo explicações, até mesmo confessando o arrependimento que o acompanhava diariamente. Mas agora que ela estava ali, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante, as palavras lhe fugiam. Mariana não deu tempo para Eduardo encontrar uma desculpa. O que você quer, Eduardo? Sua pergunta foi direta, cortante. Não havia mais traços da jovem doce e tímida que ele conheceu um dia. Ela agora era uma mulher forte e determinada, e Eduardo não podia deixar de sentir uma pontada de culpa por ser parte do motivo dessa transformação. Ele hesitou, tentando reunir seus pensamentos. Eu vi você e... aquele jovem... começou, mas se interrompeu, percebendo o quanto parecia ridículo mencionar dessa forma. Eu precisava saber se era você, Mariana, e precisava saber quem ele é. Mariana manteve o olhar fixo nele, avaliando suas intenções. Por que agora? Ela perguntou. Depois de todos esses anos, o que mudou? Eduardo respirou fundo. As lembranças começaram a inundar sua mente, revivendo momentos que ele tentou enterrar por mais de 2 décadas. Ele se lembrou do verão em que conheceu Mariana, trabalhando como estagiário na empresa do pai. Ela era simples, encantadora, e a maneira como sorria sempre fazia com que ele esquecesse de todas as pressões que carregava. Eduardo nunca foi bom em lidar com emoções, mas com Mariana as coisas eram diferentes. Tudo parecia mais fácil, mais real, mas quando seu relacionamento se tornou sério, surgiram os problemas. A família de Eduardo, conservadora e focada em status, deixou claro que ele estava se desviando do caminho. Para eles, Mariana não era adequada. Ela era humilde, sem conexões ou fortuna, e isso era inaceitável. Eduardo, pressionado pela família e pelo medo de perder sua posição na empresa, fez a escolha mais dolorosa de sua vida. Ele acusou Mariana de traição, inventando uma mentira cruel para afastá-la de vez. Ele lembrou do dia em que ela deixou sua mansão. Mariana estava chorando, tentando entender por que ele estava sendo tão cruel. Eduardo se manteve firme, mesmo vendo a dor nos olhos dela. Naquele momento, ele acreditava que estava fazendo o que era certo para proteger seu futuro e agradar sua família. Agora, tantos anos depois, tudo o que restava era arrependimento. Eu errei, Mariana, ele disse, baixando a cabeça.
E acho que passei os últimos 25 anos tentando encontrar uma maneira de corrigir isso. Ela soltou uma risada amarga, como se as palavras dele fossem uma piada. E o que te faz pensar que você pode corrigir alguma coisa agora? Ela cruzou os braços, criando uma barreira entre eles que parecia intransponível. Você não pode apagar o que fez, e nada do que você diga agora vai mudar o que eu passei. Eduardo sentiu o peso das palavras dela. Ele sabia que tinha razão. Nenhuma quantidade de arrependimento traria de volta o que haviam perdido, mas ele também sabia que não poderia simplesmente virar as costas novamente, não depois do que tinha acabado de ver. Eu só preciso saber, Mariana, ele insistiu, quase implorando. O Rafael, ele é meu filho? Por um momento, o rosto de Mariana se suavizou, e Eduardo pôde ver a tristeza por trás da fachada de força. Ela hesitou antes de responder, como se ponderasse se valia a pena abrir aquela ferida novamente. Você acha que tem o direito de saber, depois de tudo? Perguntou, sua voz falhando levemente. Tenho, Mariana, ele respondeu, a voz carregada de emoção. Porque se ele for, então eu abandonei não apenas você, mas também o meu próprio filho. Eu preciso saber a verdade, mesmo que isso não mude nada. Eu preciso saber. Mariana o encarou por alguns segundos, seu olhar penetrante avaliando cada traço do rosto de Eduardo, procurando por alguma indicação de sinceridade. Finalmente, ela baixou os olhos e suspirou, como se a luta interna tivesse se resolvido. Sim, ela disse sem rodeios. Rafael é seu filho. A confirmação atingiu Eduardo como um golpe direto no estômago. Ele havia imaginado, suspeitado, mas ouvir as palavras de Mariana tornou tudo real e inegável. Rafael, aquele jovem que ele acabara de ver no saguão, era seu filho. Um filho que ele nunca conheceu, que ele abandonou antes mesmo de saber que existia. Por que você não me contou? Perguntou Eduardo, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam cair. Por que você nunca me procurou? Mariana ergueu a cabeça e havia um brilho de orgulho em seus olhos. Por que você deixou claro que não queria nada comigo? Você fez sua escolha, Eduardo, e eu escolhi proteger o meu filho. Não queria que ele crescesse cercado por mentiras e rejeição. Eu preferi criá-lo sozinha, e ele teve uma vida feliz, sem precisar de você. As palavras dela eram duras, mas Eduardo sabia que eram verdadeiras. Ele havia criado aquela situação com suas próprias mãos, e agora tinha que lidar com as consequências. Ele abriu a boca para dizer algo, mas percebeu que nada do que dissesse poderia justificar o que fez. Mariana não estava ali para ouvir desculpas vazias, e ele não tinha o direito de exigir perdão. Eu não sei o que dizer, admitiu, a voz embargada. Eu sinto muito, Mariana. Eu sinto muito por tudo. Sentir muito não muda nada, ela respondeu friamente. Você não pode apagar os últimos 25 anos. Eu não estou aqui para te dar uma chance de redenção, Eduardo. Estou aqui porque essa é a minha vida agora, e você não faz parte dela. Eduardo sentiu-se menor do que jamais havia se sentido. Toda a sua riqueza, todo o seu poder e status não tinham valor naquele momento. Ele era apenas um homem confrontado por seus próprios erros, buscando desesperadamente uma maneira de consertar o que havia quebrado. E Rafael? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Ele sabe quem eu sou? Mariana hesitou antes de responder. Não, para ele você é apenas um estranho. O silêncio que se seguiu parecia sufocante. Eduardo não sabia o que fazer a seguir, mas sabia que não poderia simplesmente ir embora. Eu quero conhecê-lo, Mariana, disse, finalmente encontrando sua voz. Eu quero tentar fazer parte da vida dele, se você permitir. Mariana suspirou profundamente, como se carregasse um peso enorme nas costas. Isso não depende só de mim, Eduardo. Rafael é um adulto agora, e essa decisão cabe a ele. Mas não espere que ele te aceite de braços abertos. Ele não sabe o que você fez, e talvez seja melhor que continue assim. Eduardo sabia que estava em um caminho incerto, mas, pela primeira vez em anos, sentia que havia uma chance, por menor que fosse, de consertar algo em sua vida.
Ele só precisava descobrir como. Eduardo passou a noite em claro. Ele voltou para o quarto do hotel, mas sua mente não conseguia se desligar do que havia acabado de acontecer. Mariana estava ali, mais forte do que nunca, e ela havia confirmado o que ele suspeitava. Rafael era seu filho. A notícia o deixou em pedaços, cheio de uma culpa esmagadora e de uma esperança desesperada. Durante anos, Eduardo evitou confrontar o passado. Agora, ele estava ali, encarando-o diretamente, e ele não sabia se tinha forças para lidar com as consequências. Pela primeira vez na vida, ele se sentia impotente, sem saber qual seria seu próximo passo. Mas uma coisa era certa: ele não podia ignorar o fato de que tinha um filho. Na manhã seguinte, Eduardo desceu para o café da manhã, esperando encontrar Mariana e Rafael novamente. Ele sabia que não podia deixar as coisas como estavam. Se havia alguma chance, por mínima que fosse, de se reconectar com Rafael, ele precisaria agir. Ele passou a manhã observando discretamente o saguão do hotel, seu olhar inquieto e atento, até que finalmente avistou Rafael saindo do elevador, sozinho. Eduardo respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Ele sabia que precisava ser cuidadoso, não queria assustar o jovem, nem parecer invasivo. Ok, calma, ele murmurou para si mesmo, tentando reunir coragem. Quando Rafael passou perto de onde ele estava sentado, Eduardo levantou-se e se aproximou, tentando sorrir de forma amigável. "Bom dia", disse, com um tom que tentou soar casual, mas que saía mais tenso do que pretendia. "Rafael, não é?" Rafael parou, um pouco surpreso por ser abordado. Ele olhou para Eduardo, claramente tentando lembrar onde já tinha visto aquele homem antes. "Sim, sou eu. E você é..." Eduardo estendeu a mão e, apesar de seu nervosismo, conseguiu manter o olhar fixo. "Sou Eduardo Antunes. Eu conversei com sua mãe ontem." Rafael estreitou os olhos, tentando entender o que aquilo significava. "Ah, sim. Eu lembro que ela mencionou seu nome." Ele parecia desconfiado, mas não hostil. "O que você queria com ela?" Eduardo sabia que não podia simplesmente despejar a verdade ali, de maneira tão abrupta. Ele precisava ser sutil, ganhar a confiança de Rafael aos poucos. "Eu conheço sua mãe há muito tempo. A gente se perdeu de vista, e ontem, por acaso, acabei encontrando ela aqui. Foi uma surpresa, sabe?" Rafael ainda parecia desconfiado, mas a curiosidade começava a aparecer em seu rosto. "Entendi. Mas faz tanto tempo assim? Ela nunca mencionou você antes?" Faz sim", Eduardo respondeu, tentando sorrir. "E, sinceramente, eu mereci ser esquecido por ela." Ele percebeu que havia dito mais do que pretendia, mas não retirou as palavras. Parte de reconquistar a confiança de Rafael, ele sabia, era ser honesto. Rafael inclinou a cabeça, intrigado. "Isso parece meio complicado." "Complicado é uma boa palavra para descrever", admitiu Eduardo. "Mas eu gostaria de poder conversar mais com você, se você tiver um tempo. Quem sabe? Tomar um café." Rafael hesitou, claramente dividido. Ele não sabia o que pensar daquele homem que havia aparecido do nada, falando de sua mãe e pedindo para conversar. Mas algo no tom de Eduardo o deixou curioso. Talvez fosse a forma sincera como ele falava, ou talvez fosse a expressão de alguém que carregava um peso nas costas. "Tudo bem", disse finalmente. "Eu posso tomar um café com você. Só não sei o que exatamente você quer conversar." Eduardo tentou esconder o alívio que sentiu ao ouvir a resposta de Rafael. "Eu só queria conhecer você um pouco melhor, Rafael. Se não se importar..." Eles se sentaram em uma mesa perto das janelas, de onde era possível ver a praia. Enquanto o garçom trazia os pedidos, Eduardo observava Rafael. Ele estava nervoso, mas fez de tudo para manter a calma. Rafael tinha uma energia descontraída, e Eduardo podia ver algo de si mesmo no rapaz. A ideia de que este era seu filho, sentado bem na sua frente, era ao mesmo tempo excitante e assustadora. "Então, você é daqui de Florianópolis?" Eduardo perguntou,
tentando iniciar uma conversa casual. Mais ou menos, respondeu Rafael. Eu cresci aqui, mas já morei em outros lugares. Minha mãe e eu nos mudávamos bastante quando eu era criança. Ah, é? Eduardo tentou soar casual, mas cada detalhe que Rafael mencionava era uma pequena peça de um quebra-cabeça que ele estava tentando montar. E o que você faz agora? Rafael sorriu. Sou designer gráfico. Trabalho como freelancer, na maioria das vezes. Eduardo assentiu. Isso é ótimo. Eu conheço muita gente que faz sucesso nessa área. Ele queria dizer algo mais. Talvez perguntar sobre a infância de Rafael ou tentar descobrir mais sobre a relação dele com Mariana. Mas tinha medo de parecer invasivo. Ele precisava medir cada palavra. E você? Rafael perguntou, cortando os pensamentos de Eduardo. O que você faz? Eu sou empresário, respondeu Eduardo, sem querer dar muitos detalhes. Trabalho com investimentos e algumas empresas de diferentes setores. Ele evitou falar sobre o tamanho de sua fortuna ou de suas propriedades, porque sabia que isso não importaria para Rafael e poderia afastá-lo. Entendi, disse Rafael, não muito impressionado. E o que você queria com a minha mãe? A pergunta direta pegou Eduardo de surpresa. Ele sabia que precisaria lidar com isso eventualmente, mas não esperava que Rafael fosse tão direto. Eduardo hesitou, buscando as palavras certas. Eu fiz parte do passado dela, Rafael, e fui uma parte que trouxe muita dor. Eu cometi erros, e ontem, quando a vi, percebi que talvez ainda tenha uma chance de pedir desculpas, de consertar as coisas, se é que isso é possível. Rafael o observava com atenção, e Eduardo pôde ver a mente do jovem trabalhando, tentando processar aquelas palavras. Eu não sei o que aconteceu entre vocês, disse Rafael, finalmente. Mas minha mãe é uma pessoa forte. Ela não precisa de ninguém para consertar nada para ela. Eduardo assentiu. Eu sei disso, e é uma das coisas que mais admiro nela. Mas eu também sei que, por muito tempo, eu fui o motivo de muita dor. E eu quero tentar fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde. Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para o café que tinha à sua frente. Eduardo não sabia o que esperar, mas aquele momento parecia ser um passo importante. Eu acho que você deve conversar com ela sobre isso, disse Rafael, finalmente sem levantar o olhar. Se ela quiser, claro. Eduardo sentiu uma pontada de esperança. E você? Me permitiria conhecê-lo um pouco mais? Rafael levantou os olhos e olhou diretamente para Eduardo, e o que ele viu foi uma mistura de curiosidade e uma leve desconfiança. Eu não sei quem você é, senhor. Não sei o que você quer, mas posso dar uma chance. Eduardo assentiu, o coração batendo forte. Eu agradeço, Rafael, e prometo que vou fazer o meu melhor para que isso valha a pena. Eles trocaram algumas palavras a mais, conversaram sobre assuntos mais leves e, aos poucos, a tensão começou a se dissipar. Eduardo ainda tinha um longo caminho pela frente, mas aquela pequena abertura de Rafael era tudo o que ele precisava para começar. Ele sabia que ainda haveria muitos desafios, principalmente em reconquistar a confiança de Mariana, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que tinha uma chance de mudar sua história. A conversa com Rafael deixou Eduardo com uma mistura de esperança e inquietação. Ele conseguiu abrir uma pequena porta, mas sabia que isso era apenas o começo. De volta ao seu quarto de hotel, passou horas pensando sobre o que fazer a seguir. Precisava saber mais sobre a vida que Rafael e Mariana construíram longe dele, e não podia correr o risco de perder a oportunidade de se reconectar com seu filho. No dia seguinte, Eduardo decidiu agir de forma mais assertiva. Ele não era um homem acostumado a esperar. Sua vida sempre foi construída em cima de decisões rápidas e precisas. Ele sabia que precisaria de informações para se posicionar melhor. Então ligou para seu assistente pessoal em São Paulo, pedindo que ele encontrasse o máximo possível sobre a vida de Mariana e Rafael. Queria entender como eles viveram nos últimos 25 anos, onde moraram, com quem se relacionaram e, principalmente,
como Mariana conseguiu criar um filho sozinha e ainda manter a dignidade que sempre a caracterizou. Eu preciso de tudo, você entendeu? Disse Eduardo ao telefone, sua voz carregada de urgência. E mande para mim o mais rápido que conseguir. Enquanto esperava por uma resposta, Eduardo saiu para caminhar pela orla de Florianópolis, tentando acalmar a mente. Ele observava o movimento das ondas, mas seus pensamentos estavam longe. Quanto mais pensava em Rafael, mais sentia o peso do arrependimento se intensificar. Não era apenas o filho que ele nunca conheceu. Era a vida que ele poderia ter tido ao lado de Mariana, se não tivesse sido tão fraco. Durante a tarde, Eduardo recebeu um e-mail com um dossiê completo sobre Mariana. Ele abriu o arquivo com uma mistura de ansiedade e medo, temendo o que iria encontrar. À medida que lia, seu coração apertava a cada nova descoberta. Mariana havia se mudado diversas vezes durante os primeiros anos, sempre procurando uma nova cidade onde pudesse recomeçar. Sem ajuda, ela havia criado Rafael com dignidade e perseverança, trabalhando em diferentes empregos até conseguir se estabelecer. Mas o que realmente chamou a atenção de Eduardo foi descobrir que Mariana se tornou uma empresária de sucesso. Havia uma lista de empresas em seu nome, todas registradas em diferentes cidades, e ela parecia ter construído um pequeno império ao longo dos anos. Eduardo não conseguiu evitar um sorriso ao ler aquilo. Ele sempre soube que Mariana era inteligente e determinada, mas ver o quanto ela havia conseguido sozinha só reforçou o quanto ele a subestimou no passado. No entanto, também havia outras informações que o deixaram intrigado. Segundo o dossiê, Mariana tinha conexões com algumas figuras influentes na área empresarial. Ela participou de eventos importantes e seu nome era bem respeitado nos círculos que Eduardo conhecia. Como ela conseguiu alcançar tanto? Eduardo sabia que precisava de respostas diretas de Mariana, mas temia que, se a pressionasse demais, acabaria afastando-a para sempre. Acho que subestimei você, Mariana, murmurou para si mesmo, fechando o dossiê e respirando fundo. Mas isso só me faz querer lutar ainda mais para reconquistar o que perdi. No final da tarde, Eduardo viu Mariana e Rafael saindo do hotel. Eles pareciam estar indo para algum compromisso e, impulsivamente, ele os seguiu. Ficou a uma distância segura, observando enquanto eles caminhavam pelas ruas movimentadas de Florianópolis, conversando e rindo. O jeito como Rafael interagia com a mãe, cheio de carinho e respeito, mostrava claramente que ela havia feito um trabalho extraordinário. Eduardo sentiu uma pontada de inveja por não ter participado daqueles momentos, por não ter visto Rafael crescer e se tornar o homem que era. Eduardo parou quando os viu entrando em um pequeno restaurante. Ele pensou em voltar para o hotel, mas algo o impediu. Eu preciso tentar, disse para si mesmo, decidido. Eu preciso fazer parte disso, de algum jeito. Ele entrou no restaurante, mas ao invés de se aproximar, escolheu uma mesa distante de onde poderia observá-lo sem ser notado. Enquanto olhava, viu Rafael se inclinar sobre a mesa e contar algo animadamente para Mariana, que ria com um brilho nos olhos que Eduardo não via há décadas. Aquela imagem era ao mesmo tempo bela e dolorosa para ele. Era a vida que ele poderia ter tido, se não tivesse feito a escolha errada. Quando o jantar deles terminou, Eduardo finalmente criou coragem para se aproximar. Ele esperou até que Mariana e Rafael estivessem saindo do restaurante, e então se aproximou, tentando parecer casual. Mariana, Rafael, chamou, vendo os dois se virarem ao ouvir sua voz. Eu estava aqui por perto e pensei em cumprimentá-los. Mariana olhou para ele com uma expressão cautelosa, claramente surpresa por vê-lo ali. Rafael, por outro lado, pareceu mais curioso do que desconfiado. Eduardo, disse Mariana, de maneira formal, sem mostrar muito entusiasmo. O que você faz por aqui? Eu estava jantando sozinho, ele respondeu, tentando manter um tom leve. E quando vi vocês, pensei que seria uma boa chance de dizer oi. Talvez até tomar um café juntos, se não for incômodo. Mariana trocou um olhar com Rafael, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Eduardo percebeu a hesitação dela.
e se preparou para ser rejeitado, mas Rafael interveio. Eu acho que podemos tomar um café, disse ele, olhando para a mãe como se estivesse pedindo permissão. Não é todo dia que a gente encontra alguém que conhece você há tanto tempo, mãe. Mariana suspirou, resignada. Tudo bem, disse, finalmente, mas só por um café. Eles entraram novamente no restaurante e se sentaram em uma mesa próxima à entrada. Eduardo tentou ao máximo controlar sua ansiedade enquanto pedia um café. Ele sabia que essa era uma oportunidade preciosa e não queria estragar tudo falando demais ou pressionando Mariana. Eu estava pensando... Ontem, Rafael, começou Eduardo, olhando diretamente para o jovem, sobre como sua mãe é forte e como ela não precisa de ninguém. Eu concordo. E isso me fez perceber que você deve ser muito orgulhoso dela. Rafael sorriu levemente. Claro que sou. Ela fez tudo por mim. Eu imagino, disse Eduardo, a voz suave. Ela sempre foi uma mulher incrível, desde que a conheci. E, sinceramente, acho que não soube valorizar isso no passado. Ele fez uma pausa, olhando para Mariana, que permaneceu em silêncio, com uma expressão indecifrável. É por isso que eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Sei que não é fácil para vocês, e aprecio que tenham me dado esse momento. Mariana permaneceu em silêncio, mas Rafael parecia intrigado. Você fala como se tivesse uma dívida com a gente, disse ele, observando Eduardo com curiosidade. Mas não sei por quê. Eduardo olhou para Mariana, como se pedisse permissão para responder. Ela assentiu levemente, como se soubesse que a verdade não poderia ser evitada por muito tempo. Eduardo respirou fundo, sentindo que estava prestes a dar um salto de fé. Porque eu errei muito no passado, disse ele, encarando Rafael diretamente. E eu acredito que parte da razão pela qual eu estou aqui agora é para tentar corrigir esses erros, para encontrar uma forma de me redimir. Rafael ficou em silêncio, e Eduardo sabia que ele precisava dar tempo para o jovem processar aquelas palavras. Não era fácil confrontar um desconhecido que, de repente, tentava entrar na vida deles. Mas Eduardo sentiu que aquele era o começo de uma jornada que ele estava disposto a percorrer, mesmo que o caminho fosse cheio de obstáculos. O café chegou e eles beberam em silêncio por alguns minutos. Mariana finalmente falou, quebrando a tensão. Eduardo, se você quer tentar consertar alguma coisa, vai precisar de mais do que palavras vagas. O Rafael merece a verdade, assim como eu mereci há 25 anos. Eduardo assentiu, sabendo que Mariana estava certa. Eu sei, e estou pronto para dar essa verdade, se vocês estiverem dispostos a ouvi-la. A atmosfera na mesa ficou carregada de expectativa. Rafael olhou para a mãe, depois para Eduardo, como se tentasse decidir se queria saber mais. Eduardo sabia que aquele momento definiria o futuro de sua relação com os dois, e ele estava pronto para enfrentar qualquer verdade que viesse à tona. A tensão na mesa era palpável. Eduardo sentia seu coração bater mais forte a cada segundo que passava em silêncio. Ele sabia que precisava ser cuidadoso, mas também honesto. Olhou para Mariana, que parecia tranquila por fora, mas seus olhos diziam outra coisa. Ela estava pronta para qualquer coisa que ele dissesse, mas não queria que ele machucasse Rafael como havia machucado ela no passado. Rafael, por outro lado, estava curioso e confuso. Ele tinha crescido sem saber quase nada sobre o passado de sua mãe antes de ele nascer. Mariana raramente falava sobre aqueles anos. E para Rafael, Eduardo era apenas um estranho, alguém que apareceu de repente e parecia carregar um segredo. E agora, sentado ali, ele estava prestes a descobrir o que era. Estou ouvindo, disse Rafael, finalmente quebrando o silêncio. Você disse que errou no passado e que quer consertar as coisas, mas o que exatamente isso significa? Eduardo respirou fundo, sentindo o peso do momento. Ele sabia que não podia mais contornar a questão. Precisava dizer a verdade, sem rodeios. Significa que eu cometi um erro terrível ao me afastar da sua mãe. Começou,
olhando para Rafael e depois para Mariana. E que, ao fazer isso, eu também me afastei de você, Rafael. O rosto de Rafael ficou sério. Ele olhou para Eduardo, tentando entender o que aquelas palavras realmente significavam. Eu? Como assim? O que Eduardo está tentando dizer? Interrompeu Mariana, sua voz firme e controlada. É que ele é seu pai, Rafael. As palavras de Mariana caíram como uma bomba na mesa. Rafael piscou algumas vezes, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Meu pai? Repetiu, como se precisasse confirmar para si mesmo que tinha entendido corretamente. Isso não pode ser verdade. Você nunca me falou nada sobre ele. Mariana respirou fundo, tentando manter a calma. Eu nunca falei porque nunca achei que fosse necessário. Eu criei você sozinha, Rafael. Quando Eduardo me expulsou de sua vida, ele deixou claro que não queria nada comigo, e eu não queria que você crescesse sabendo que seu pai te rejeitou antes mesmo de te conhecer. Rafael virou-se para Eduardo, sua expressão cheia de choque e raiva. É verdade? Ele perguntou, quase gritando. Você sabia sobre mim e me abandonou? Eduardo sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no estômago. Não, Rafael, respondeu, rapidamente. Eu não sabia. Quando eu me afastei da sua mãe, eu não sabia que ela estava grávida. Eu fui um covarde e acreditei que estava fazendo o melhor para proteger minha posição, minha família, meu futuro. Mas foi a pior decisão da minha vida. E até ontem, eu nem sabia que você existia. Rafael estava em silêncio, mas Eduardo podia ver o turbilhão de emoções passando por seus olhos. Ele sentia raiva, tristeza, confusão, tudo ao mesmo tempo. Então, você me abandonou porque estava com medo de perder sua posição? Ele repetiu, com um tom amargo. E agora você quer o quê? Uma chance de ser pai? É isso? Eduardo sabia que aquilo não seria fácil. Ele esperava que Rafael ficasse com raiva, mas nada o havia preparado para o quão devastador seria ouvir aquelas palavras ditas com tanto desprezo. Não é tão simples, Rafael, disse ele, tentando manter a calma. Eu sei que nada do que eu disser agora vai mudar o que aconteceu. Eu errei, e errei feio, mas eu quero uma chance de fazer as coisas certas, de conhecer você, de ser parte da sua vida. Se você permitir... Isso é ridículo, disse Rafael, balançando a cabeça, incrédulo. Você aparece depois de 25 anos e acha que só porque você se arrependeu, eu vou te aceitar assim, sem mais nem menos? Eduardo olhou para baixo, engolindo em seco. Não, respondeu. Eu sei que não é assim que funciona. Eu só estou pedindo uma chance de me redimir, de pelo menos tentar. Não estou aqui para exigir nada, nem esperar que você me aceite de braços abertos. Mas, por favor, Rafael, só me dê uma oportunidade de te conhecer. Mariana observava a cena em silêncio, sem interferir. Ela sabia que esse momento tinha que acontecer, que Eduardo precisava encarar as consequências de seus atos e que Rafael precisava ouvir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Mas ela também sabia que nada seria resolvido em uma única conversa. E por que você acha que eu deveria te dar essa chance? Perguntou Rafael, sua voz mais calma, mas ainda cheia de ressentimento. O que você pode me oferecer agora, depois de tanto tempo? Eduardo hesitou por um momento, pensando na pergunta. Ele sabia que não podia usar dinheiro ou poder para consertar as coisas. A única coisa que ele podia oferecer era sua honestidade. A verdade, respondeu. Eu só posso te oferecer a verdade. Sobre quem eu sou, sobre quem eu fui e sobre o que me trouxe até aqui. E talvez, se você ouvir essa verdade, a gente possa encontrar uma maneira de começar de novo. Rafael não respondeu de imediato. Ele olhou para sua mãe, procurando alguma orientação, e Mariana apenas assentiu, como se dissesse que a decisão era dele. Depois de alguns momentos de silêncio, Rafael respirou fundo e olhou para Eduardo. Tudo bem, disse ele, finalmente. Eu vou ouvir o que você tem a dizer, mas não espere que eu vá te perdoar assim tão fácil. Eduardo assentiu, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Obrigado, Rafael.
Eu não espero que você me perdoe. Eu só quero a chance de tentar. Certo, disse Rafael, desviando o olhar para a mesa. Então vamos começar. Como você conheceu minha mãe? Eduardo sorriu tristemente. Isso é uma longa história, disse ele. Eu conheci sua mãe há muitos anos, quando eu era apenas um jovem ambicioso, começando a trabalhar na empresa do meu pai. Ela era diferente de todas as outras pessoas que eu conhecia. Simples, sincera, sem nenhuma pretensão. Nós nos apaixonamos, mas minha família, eles não aprovaram. Eles achavam que ela não era boa o suficiente para mim. E eu fui fraco, Rafael. Eu cedi à pressão deles e fiz algo imperdoável. Eu acusei sua mãe de algo que ela nunca fez, só para afastá-la de mim. Rafael ouvia atentamente, e Eduardo podia ver a raiva em seus olhos crescer a cada palavra. Então você mentiu para se livrar dela, disse Rafael, sua voz fria. Tudo para agradar sua família? Sim, Eduardo respondeu com dificuldade. Eu menti. E essa mentira destruiu a vida de sua mãe. E, agora, percebo que também destruiu a sua vida. Eu fui um covarde. E por isso passei os últimos 25 anos vivendo com um arrependimento que me consumiu. O silêncio que se seguiu foi denso. Eduardo sentiu que precisava dizer algo mais. Alguma coisa que pudesse demonstrar o quanto ele estava arrependido. Mas não havia palavras suficientes para expressar o que ele sentia. Ele só conseguia olhar para Rafael, esperando que o jovem pudesse ver o quanto ele estava sendo sincero. Eu não sei se posso te perdoar, disse Rafael, finalmente, sua voz baixa e contida. Mas eu vou te ouvir, não por você, mas porque eu acho que mereço saber a verdade. E, talvez, porque eu ainda não entendi por que minha mãe escolheu me criar sem nunca falar de você. Mariana respirou fundo, como se estivesse se preparando para um confronto que evitou por anos. Eu fiz o que achei melhor para proteger você, Rafael, disse ela, olhando diretamente para o filho. Eduardo fez a escolha dele, e eu fiz a minha, e no final das contas, nós dois sofremos as consequências dessas escolhas. Aquelas palavras pareceram calar Rafael por um momento. Ele não sabia o que responder, e Eduardo percebeu que ainda havia muitas questões não resolvidas entre mãe e filho. Questões que ele precisaria abordar com cuidado se quisesse ter uma chance de fazer parte daquela vida que havia perdido. Eu não vou forçar nada, Rafael, disse Eduardo, finalmente. Eu só quero ser honesto com você e espero que, um dia, isso seja suficiente para construir algo entre nós, mesmo que comece com desconfiança, mesmo que demore. Rafael assentiu, mas Eduardo pôde ver que aquela batalha estava longe de terminar. Ainda havia muita dor a ser resolvida, e ele sabia que não poderia apagar 25 anos de ausência apenas com boas intenções. Mas aquela pequena abertura era tudo o que ele tinha, e ele iria usá-la para tentar, passo a passo, reconstruir a ponte que ele próprio havia destruído tantos anos atrás. Nos dias seguintes ao tenso encontro no restaurante, Eduardo se esforçou para encontrar uma maneira de se aproximar de Rafael e Mariana sem pressioná-los. Ele sabia que precisava ser paciente, mas isso ia contra todos os seus instintos. Sempre foi um homem de ação, alguém que resolvia os problemas rapidamente e seguia em frente. Mas esta não era uma questão que pudesse ser resolvida com um contrato ou uma transação. Ele teria que lutar contra a própria natureza e aprender a esperar. Eduardo decidiu enviar uma mensagem para Rafael, sugerindo que eles se encontrassem para um café, desta vez só os dois. Ele não sabia se Rafael aceitaria, mas sabia que precisava tentar. Para sua surpresa, recebeu uma resposta positiva. Talvez a curiosidade ainda falasse mais alto, ou talvez Rafael quisesse mais respostas sobre o que aconteceu entre seus pais. Eles marcaram de se encontrar em um café próximo ao hotel, um lugar discreto e tranquilo. Eduardo chegou cedo, como sempre fazia, e se acomodou em uma mesa no canto, de onde poderia observar o movimento. Estava nervoso, mais do que queria admitir. Quando viu Rafael entrar pela porta, uma onda de alívio e ansiedade o percorreu. Ele se levantou, esboçando um sorriso. Rafael, obrigado por vir, disse Eduardo, estendendo a mão.
Eu sei que não deve ter sido fácil para você. Não foi, respondeu Rafael, apertando a mão de Eduardo de forma rápida e sentando-se em frente a ele. Mas eu queria entender melhor o que aconteceu. E por que você está tão interessado em se aproximar agora, depois de tanto tempo? Eduardo assentiu, entendendo a desconfiança do jovem. Ele precisava ser claro e sincero. Não havia outra maneira de fazer isso funcionar. Eu sei que pareço um estranho para você, Rafael, começou ele, tentando encontrar as palavras certas. E, na verdade, eu sou. Eu perdi a chance de estar ao seu lado quando você crescia, e nada pode mudar isso. Mas eu estou aqui porque quero tentar recuperar o tempo perdido. Porque não saber de você e da sua mãe foi o maior erro da minha vida, e eu quero, pelo menos, tentar corrigir isso. Rafael ficou em silêncio por um momento, observando Eduardo. Mas por que agora? O que mudou? Eu não sabia sobre você até alguns dias atrás, admitiu Eduardo. E quando eu vi você e sua mãe no hotel, algo dentro de mim mudou. Foi como se eu estivesse recebendo uma segunda chance de fazer as coisas certas. E eu não quero desperdiçar isso. Você sabia que minha mãe estava grávida quando a expulsou? Perguntou Rafael, de repente, sua voz mais dura do que antes. Porque se sabia e ainda assim fez o que fez, é difícil imaginar como alguém pode ser tão cruel. Eduardo sentiu o impacto da pergunta. Ele balançou a cabeça, sentindo o peso de suas próprias ações esmagá-lo. Não, Rafael, eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria feito tudo diferente. Mas isso não justifica o que eu fiz. Eu fui fraco, deixei que outras pessoas decidissem por mim, e por isso machuquei a pessoa que eu mais amava. Outras pessoas? Rafael perguntou, confuso. Você está dizendo que foi a pressão da sua família que fez você expulsar minha mãe? Sim, Eduardo confirmou, sentindo-se envergonhado ao admitir aquilo em voz alta. Minha família era muito conservadora, e eles não aceitaram bem o fato de que eu estava com alguém que eles consideravam inadequada para o nosso círculo. Eu deixei que o medo de desapontá-los tomasse conta, e acabei fazendo algo imperdoável. Rafael o encarou por um longo tempo, processando as palavras de Eduardo. Então, basicamente, você escolheu agradar a sua família em vez de lutar por ela. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Eu sempre achei que minha mãe tinha ficado sozinha por escolha, ou por alguma razão que nunca soube. Mas agora eu vejo que ela foi abandonada por alguém que preferiu o orgulho à felicidade. Eduardo não tinha como discordar. As palavras de Rafael eram cruéis, mas verdadeiras. Eu sei que isso não me faz parecer um bom homem, e não estou pedindo que você me veja de outra forma. Eu só quero que você entenda que eu me arrependi todos os dias desde então. Eu queria poder voltar no tempo e mudar tudo, mas tudo o que posso fazer agora é tentar compensar, de alguma forma. E como você pretende fazer isso? Perguntou Rafael, sua expressão ainda carregada de dúvida. Você acha que pode simplesmente aparecer e fingir que está tudo bem? Que vamos ser uma família de repente? Eduardo respirou fundo, sentindo as emoções conflitantes se aglomerarem em seu peito. Eu não estou pedindo para ser aceito de imediato, nem estou tentando substituir os anos que perdi. Eu só quero uma chance de te conhecer, de entender quem você é e, quem sabe, construir alguma coisa a partir disso, mesmo que seja uma amizade. Não precisa ser uma família, se você não quiser. Rafael desviou o olhar, pensativo. Ele mexeu na xícara de café, girando-a de um lado para o outro. Eu passei minha vida inteira sem pai. E minha mãe sempre foi suficiente para mim. Eu nunca precisei de mais ninguém, disse ele, calmamente. Mas talvez eu queira saber quem você é. Não pelo que você fez, mas porque eu mereço saber. Aquelas palavras foram como uma luz para Eduardo. Ele sabia que seria um longo caminho, mas o fato de Rafael estar disposto a dar uma chance era mais do que ele poderia esperar. É só isso que eu peço, Rafael, disse ele, emocionado. Uma chance para que você conheça o homem que eu sou agora, e não o covarde que eu fui no passado. O silêncio que seguiu não foi mais desconfortável. Rafael ainda parecia desconfiado, mas havia um vislumbre de abertura, uma pequena fresta que Eduardo poderia explorar. E a minha mãe? Rafael perguntou, finalmente.
Você vai tentar se reaproximar dela também? Eduardo hesitou. Eu gostaria, mas isso depende dela. Eu sei que o que fiz foi horrível e não espero que ela me perdoe. Mas se houver alguma forma de eu me redimir aos olhos dela, mesmo que um pouco, eu vou tentar. Minha mãe é forte, disse Rafael, com um leve sorriso. Ela não precisa de ninguém para cuidar dela, mas se você realmente quer tentar, eu não vou interferir. Eduardo sorriu, sentindo um pequeno peso sair de seus ombros. Eu sei que ela é forte. E talvez seja exatamente por isso que eu ainda a admiro tanto. Eu vou tentar ganhar a confiança dela de novo, mesmo que leve tempo. Rafael parecia refletir sobre o que tinha acabado de ouvir. Sabe, eu não imaginava que eu fosse descobrir tantas coisas sobre mim em tão pouco tempo. Isso tudo ainda é meio surreal, admitiu ele. Mas eu vou te ouvir, Eduardo, e se você realmente estiver disposto a tentar, eu vou tentar também. Eduardo sentiu uma onda de emoção. Obrigado, Rafael. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ainda não sei se isso é uma boa ideia, disse Rafael, com um meio sorriso, mas acho que vale a pena descobrir. Eles passaram o restante do café conversando de forma mais leve. Eduardo tentou fazer perguntas sobre a vida de Rafael, sobre o trabalho dele como designer gráfico e os hobbies que tinha. Rafael parecia mais à vontade, embora ainda mantivesse uma certa distância emocional. Mas era um começo, e Eduardo sabia que precisava ser grato por cada pequena vitória. Quando se despediram, Eduardo estendeu a mão novamente. Espero que possamos nos encontrar de novo em breve, e que, da próxima vez, possamos conversar ainda mais. Vamos ver, disse Rafael, apertando a mão de Eduardo. Eu aviso se estiver disposto a outro café. Eduardo sorriu. Vou ficar esperando. Enquanto via Rafael se afastar, Eduardo sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Ele sabia que ainda havia muitos obstáculos pela frente e que conquistar a confiança de Rafael seria apenas o primeiro passo. Mariana seria um desafio ainda maior, mas ele estava decidido a seguir adiante, a lutar por aquilo que, um dia, ele mesmo havia destruído. Os dias que se seguiram foram intensos para Eduardo. Após o café com Rafael, ele sentia que havia dado um passo importante, mas sabia que não podia se acomodar. Ainda havia muito a ser resolvido, e cada encontro era uma nova oportunidade, ou um risco de perder tudo novamente. Ele precisava encontrar uma forma de mostrar que estava realmente disposto a mudar e, acima de tudo, que estava comprometido em construir algo sólido com Rafael. Eduardo esperava que Rafael o procurasse novamente, mas os dias se passaram sem notícias. Ele resistiu ao impulso de pressionar o jovem, lembrando-se das palavras de Mariana. Rafael era um adulto e, se quisesse dar continuidade àquilo, caberia a ele decidir. Assim, Eduardo manteve a postura discreta, mas a ansiedade e a expectativa o consumiam. No entanto, o que Eduardo não esperava era uma ligação que mudaria tudo. No final de uma tarde, enquanto estava em uma reunião no hotel, seu celular tocou. Ele olhou para a tela e viu o número de Mariana. A princípio, ficou surpreso. Pensou que ela jamais entraria em contato por vontade própria. Com o coração acelerado, ele atendeu. Mariana, precisamos conversar, Eduardo, disse ela, de forma direta. E antes que você pense qualquer coisa, saiba que não é uma reunião amistosa. Eduardo sentiu uma pontada de preocupação. Claro. Onde e quando? Agora, encontre-me no restaurante do hotel em meia hora. Mariana desligou antes que ele pudesse responder. Eduardo ficou olhando para o telefone por um momento, tentando imaginar o que estava por vir. Ele tinha medo de que tudo que havia conquistado com Rafael pudesse ser destruído em uma única conversa, mas também sabia que não podia evitar o confronto. Se havia algo a ser resolvido, teria que encarar de frente. Chegando ao restaurante, Eduardo encontrou Mariana já sentada, com uma expressão séria. Ela não esboçou um sorriso, nem fez qualquer gesto para cumprimentá-lo. Eduardo se aproximou lentamente, sentindo a tensão no ar. Obrigado por vir, disse ele,
tentando soar mais confiante do que realmente estava. Eu não vim aqui para fazer concessões, Eduardo, começou Mariana, sem rodeios. Eu vim aqui para deixar claro que, apesar do que você possa estar tentando, não vou permitir que você magoe o Rafael. Eduardo assentiu, mas antes que pudesse responder, ela continuou. Eu sei que vocês tiveram uma conversa e ele me contou sobre o café. E, para ser honesta, eu não esperava que ele fosse te dar uma chance. Mas também sei que ele é um adulto e tem o direito de tomar suas próprias decisões. O que eu não vou tolerar é que você o decepcione. Eu entendo, Mariana, disse Eduardo, sentindo a pressão nas palavras dela. E não pretendo decepcioná-lo. Muito pelo contrário. Quero ser parte da vida dele, se ele permitir. Mariana o observou por um momento, seus olhos parecendo perfurar o dele. Você acha que pode simplesmente aparecer e resolver tudo com desculpas e arrependimento? Não é tão fácil assim. Você me fez passar por um inferno, Eduardo, e não foi só por um dia ou uma semana. Foram anos em que eu lutei sozinha para criar o Rafael, sem nenhum apoio, enquanto você seguia sua vida, provavelmente nem pensando em mim. Eduardo sentiu o peso da acusação e sabia que ela tinha razão. Eu sei que nada que eu diga vai mudar o que você passou, Mariana. Eu não posso mudar o passado, mas posso tentar ser melhor agora. Posso tentar fazer parte da vida do nosso filho, mesmo que seja apenas como alguém que ele conheça e respeite. Nosso filho, repetiu ela, com um tom amargo. Você não tem o direito de chamá-lo assim. Pelo menos, não ainda. Eduardo ficou em silêncio, aceitando as palavras duras. Ele sabia que precisava ser paciente, que era um processo lento e doloroso. Eu só quero uma chance, Mariana. Se eu errar, eu aceito que vocês me afastem para sempre. Mas preciso tentar. Mariana respirou fundo, como se tentasse controlar uma onda de emoções. Sabe, Eduardo, quando você me acusou de traição, me expulsou da sua vida e me deixou sozinha. Eu pensei que nunca fosse superar aquilo. Mas eu superei. E não foi porque eu tive ajuda ou apoio. Eu superei porque eu tive que ser forte por mim e pelo Rafael. Eduardo sentiu uma mistura de admiração e tristeza. Ele sempre soube que Mariana era forte, mas nunca havia imaginado o quanto. Eu admiro o que você fez, Mariana, disse ele com sinceridade. Eu só queria ter sido forte o suficiente para estar ao seu lado. Pois é, respondeu ela, quase com sarcasmo. Mas você não foi, e agora você quer tentar fazer parte da vida dele, como se tudo pudesse ser resolvido com um pedido de desculpas. Antes que Eduardo pudesse responder, Rafael entrou no restaurante. Ele parecia ter corrido, e sua expressão era uma mistura de curiosidade e preocupação. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando de um para o outro. Por que vocês estão se encontrando sem me avisar? Mariana olhou para Rafael, e Eduardo viu uma hesitação em seu rosto que raramente via. Eu queria resolver algumas coisas com seu pai, disse ela, suavizando o tom ao se dirigir ao filho. Coisas que precisavam ser ditas. Rafael se aproximou e sentou-se na mesa, ao lado de Mariana. Se tem algo a ser resolvido, então eu quero estar presente. Eu não quero mais ser deixado de fora das conversas importantes. Eduardo viu a determinação nos olhos de Rafael e percebeu que, por mais difícil que fosse, aquele momento era necessário. Tudo bem, Rafael. Acho que todos nós precisamos falar abertamente, disse ele, tentando manter a calma. Mariana suspirou, mas assentiu. Muito bem, então vamos falar, disse ela. Eduardo, por que você está aqui? Qual é realmente o seu plano? Porque se você acha que pode simplesmente se redimir e ser aceito, está enganado. Eduardo respirou fundo, sentindo que aquele era um momento decisivo. Eu não tenho um plano, Mariana. Não no sentido de tentar manipular a situação. Eu estou aqui porque eu errei e quero tentar consertar, mesmo que isso signifique apenas estar por perto e ver Rafael de vez em quando. Eu quero conhecê-lo, entender quem ele é, e talvez, com o tempo, ganhar a confiança dele e, quem sabe, até a sua. Rafael olhou para Eduardo e então para Mariana. Eu quero tentar entender o que aconteceu entre vocês, disse ele.
Eu sempre soube que havia algo no passado que minha mãe nunca me contou, mas agora eu quero saber a verdade. De ambos. Mariana pareceu surpresa, mas Rafael continuou. Eu não vou escolher um lado, eu só quero entender. Então, mãe, eu preciso que você me diga por que nunca me falou sobre ele. E o pai? Ele hesitou ao usar a palavra, mas forçou-se a continuar. Eu preciso saber por que você deixou ela ir. Mariana abaixou os olhos, como se estivesse revivendo uma dor que nunca desapareceu. Porque ele me expulsou da vida dele, disse ela, sua voz tremendo. Ele me acusou de traição, algo que eu nunca fiz, e me deixou sem nenhuma opção. Eu estava grávida de você, Rafael, e eu sabia que se dissesse isso a ele naquela época, ele não acreditaria. Então eu fui embora, para te proteger. Rafael parecia chocado. Você achou que ele não acreditaria? Sim, respondeu Mariana. Porque na época, Eduardo era um homem que só acreditava no que a família dele dizia, no que mantivesse a imagem dele intacta. Ele nunca teria aceitado que alguém como eu pudesse ser parte da vida dele. Então eu escolhi não dizer nada. Eduardo se inclinou para a frente, tentando se explicar. Mariana, eu sei que fui fraco. Eu sei que fiz a escolha errada e passei todos esses anos vivendo com o arrependimento. Mas eu estou aqui agora, tentando fazer a coisa certa. Talvez seja tarde demais, mas eu não posso voltar atrás. Só posso tentar daqui em diante. Rafael observava os dois, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça. Eu não sei o que pensar disso tudo, disse ele, honestamente. Mas eu quero entender. E quero uma chance de conhecer você, Eduardo. Não como um pai que desapareceu, mas como alguém que talvez possa ser parte da minha vida de algum jeito. Eduardo sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras. Isso é tudo que eu poderia pedir, Rafael. E eu vou fazer o que for preciso para provar que posso merecer essa chance. O momento era frágil, e Eduardo sabia que uma palavra errada poderia desfazer tudo. Mas, por hora, ele havia conseguido manter uma abertura. E essa era a única esperança que ele tinha. Após o encontro tenso no restaurante, a relação entre Eduardo, Mariana e Rafael parecia estar em um delicado equilíbrio. Havia muitas questões não resolvidas e um peso emocional que pairava sobre eles. Mas pela primeira vez, as portas para um diálogo estavam abertas. Eduardo sabia que esse era um momento crucial e ele não podia permitir que seus antigos erros o impedissem de seguir adiante. Na manhã seguinte, Eduardo decidiu dar mais um passo. Ele enviou uma mensagem a Rafael, sugerindo que eles passassem um tempo juntos, sem pressões, apenas para conversar e se conhecerem melhor. Para sua surpresa, Rafael aceitou. Eles marcaram de se encontrar em um parque próximo ao hotel, um lugar tranquilo onde poderiam caminhar e conversar longe das tensões e olhares curiosos. Quando Eduardo chegou, encontrou Rafael já esperando. O jovem parecia calmo, mas Eduardo podia ver que havia uma certa apreensão em seus olhos. Ele sabia que Rafael ainda estava tentando processar tudo, e isso era compreensível. Eduardo caminhou até ele, tentando manter um sorriso amigável. Oi, Rafael. Obrigado por vir, disse Eduardo, sinceramente. Oi, respondeu Rafael, acenando de volta. Eu pensei que seria bom ter essa conversa em um lugar mais tranquilo. Eles começaram a caminhar pelo parque, em silêncio por alguns momentos. Eduardo queria ser cuidadoso com as palavras, encontrar um equilíbrio entre falar a verdade e não pressionar Rafael. Eu sei que tudo isso foi muito repentino para você, começou ele, olhando para o caminho à sua frente. E eu realmente agradeço por me dar a chance de explicar. Eu ainda não sei o que pensar de tudo isso, admitiu Rafael, sem olhar diretamente para Eduardo. Você apareceu do nada, e de repente eu descubro que você é meu pai. É muita coisa para processar. Eu entendo, disse Eduardo, assentindo. E eu gostaria de explicar melhor, se você me permitir. Acho que é importante você saber o que aconteceu, mesmo que não mude nada. Rafael olhou para ele. Finalmente. Eu só quero entender por que você fez o que fez. Minha mãe me contou parte da história, mas parece que ainda há coisas que eu não sei.
Eduardo respirou fundo, preparando-se para reviver um dos momentos mais difíceis de sua vida. Quando eu conheci sua mãe, eu era um jovem muito ambicioso e estava começando a trabalhar na empresa da minha família. Seus avós tinham grandes expectativas para mim, e eu me deixei levar pela pressão de corresponder a essas expectativas. Ele parou por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Quando comecei a namorar sua mãe, minha família não ficou satisfeita. Eles achavam que ela não era sua adequada para mim, que não fazia parte do nosso círculo social. Mas, para ser sincero, eu fui fraco. Eu deixei que as opiniões deles influenciassem minhas decisões e, em vez de lutar pelo que eu queria, eu cedi. Então você simplesmente desistiu dela? Perguntou Rafael, tentando controlar a frustração que começava a emergir. Foi só isso? Eu não apenas desisti, respondeu Eduardo, com um tom de tristeza na voz. Eu a acusei de algo que ela não fez. Disse a ela que não podíamos continuar juntos porque havia rumores de que ela estava me traindo. E tudo isso foi uma mentira que eu inventei, porque eu não tive coragem de enfrentar minha família e dizer que estava apaixonado por alguém que eles não aprovavam. Rafael parou de andar e se virou para Eduardo, seus olhos mostrando uma mistura de choque e raiva. Você a me acusou de traição e deixou que ela fosse embora sem tentar consertar isso? Sim, admitiu Eduardo, com a voz embargada. E foi o maior erro da minha vida. Eu pensei que estava protegendo minha posição, meu futuro, mas eu estava apenas destruindo algo precioso, e não percebi isso até que fosse tarde demais. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando o que havia acabado de ouvir. E por que você nunca tentou encontrá-la depois? Perguntou, finalmente. Se você se arrependeu tanto, por que não tentou consertar as coisas antes? Eu tentei, disse Eduardo, com um suspiro pesado. E nos primeiros meses depois que ela foi embora, eu tentei encontrá-la, mas ela havia desaparecido. E eu me convenci de que talvez fosse melhor assim, que ela estivesse seguindo sua vida longe de mim. Eu era jovem, e meu orgulho me impediu de fazer o que eu deveria ter feito. Eu segui em frente, mas nunca deixei de pensar nela. Então você simplesmente aceitou a ideia de que nunca mais haveria? Rafael perguntou, ainda incrédulo. Eu sabia que tinha perdido a chance de pedir perdão, e eu convivi com isso por anos, respondeu Eduardo. Mas quando vi você e ela no hotel, foi como se o passado estivesse me dando uma nova chance. Uma chance de tentar fazer as coisas de maneira diferente. Eles continuaram a caminhar, e Rafael parecia pensativo. Eu não sei o que fazer com tudo isso, disse eles finalmente. Eu não sei se consigo aceitar você como meu pai, porque eu não cresci com você. Mas ao mesmo tempo, é estranho pensar que você está aqui agora tentando... Eu entendo, disse Eduardo, calmamente. E eu não estou esperando que você me aceite de repente. Eu só quero que você saiba que estou aqui e que, se você estiver disposto, eu quero construir algo, qualquer coisa, a partir daqui, mesmo que leve tempo. Rafael assentiu lentamente, como se as palavras de Eduardo fizessem sentido, mas ele ainda estivesse tentando entender seus próprios sentimentos. Eu acho que parte de mim quer te dar uma chance, disse ele, hesitante. Mas eu não sei se consigo perdoar o que você fez com a minha mãe. Eu não espero ser perdoado, respondeu Eduardo, com sinceridade. Eu só quero ser honesto, com você e com ela. E, se houver uma maneira de eu me redimir, eu vou encontrar. Mas não vou forçar nada, Rafael. Se você quiser se afastar, eu vou entender. Rafael parecia tocado pela sinceridade de Eduardo. Minha mãe sempre foi muito forte, disse ele com um sorriso leve. Ela nunca precisou de ninguém para cuidar dela, e acho que parte de mim é assim por causa dela. Mas acho que ela também merece a verdade. De verdade, não só palavras bonitas. Eduardo assentiu, entendendo a mensagem. Eu sei disso, e eu quero conversar com ela de novo, de maneira sincera, se ela me der essa chance. Ela não vai facilitar para você, alertou Rafael, sorrindo. Minha mãe é uma mulher dura, e ela não esquece fácil. Eu sei, disse Eduardo, com um sorriso triste.
Mas se há algo que eu aprendi nos últimos dias é que vale a pena tentar, mesmo que o caminho seja difícil. Rafael parou de caminhar e olhou para Eduardo, como se estivesse vendo-o de uma maneira diferente pela primeira vez. Eu acho que talvez valha a pena tentar, disse ele, com um tom mais suave. Mas você vai precisar provar isso para ela. E para mim também. Eduardo sorriu, sentindo uma onda de esperança renovada. Eu vou. E vou começar agora, se você permitir. Eles passaram o restante do passeio conversando sobre coisas mais leves. Eduardo perguntou sobre o trabalho de Rafael, suas paixões, suas ambições. Era como tentar recuperar o tempo perdido. E, mesmo que ele soubesse que não poderia substituir os anos de ausência, cada momento parecia uma pequena vitória. Rafael ainda mantinha uma barreira emocional, mas ele estava disposto a abrir uma porta, mesmo que fosse só um pouco. Quando se despediram, Rafael olhou para Eduardo e disse, com um meio sorriso, acho que podemos marcar outro café qualquer dia desses. Não sei ainda o que esperar de você, mas estou disposto a tentar. Obrigado, Rafael, disse Eduardo, emocionado. Isso é mais do que eu poderia pedir. Enquanto assistia Rafael se afastar, Eduardo sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava no caminho certo. Ainda havia muito a ser resolvido, especialmente com Mariana, mas ele estava disposto a lutar por essa chance de redenção, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos e arrependimentos de frente. Os dias seguintes foram marcados por pequenos progressos. Eduardo e Rafael se encontraram mais algumas vezes, sempre em lugares tranquilos, onde podiam conversar sem pressa. Eduardo notou que, embora ainda houvesse uma barreira entre eles, Rafael começava a se abrir mais. O jovem falava sobre sua vida, sobre as dificuldades que enfrentou crescendo apenas com a mãe e sobre os sonhos que tinha para o futuro. Eduardo absorvia cada palavra, sentindo-se ao mesmo tempo grato e culpado por não ter estado presente. Mas havia algo que Eduardo ainda não tinha conseguido: falar abertamente com Mariana. Ele sabia que precisaria de coragem para encarar tudo o que ela tinha para dizer e, talvez, ouvir coisas que não estava preparado para escutar. Mesmo assim, sentia que precisava tentar. Uma tarde, ele decidiu procurá-la e sugeriu uma conversa franca. Para sua surpresa, Mariana aceitou, embora deixasse claro que seria uma conversa difícil. Eles marcaram de se encontrar no mesmo café onde tudo começou. Eduardo chegou antes e escolheu uma mesa no canto, de onde poderia ver Mariana se aproximar. Quando ela entrou, ele ficou surpreso ao perceber que ainda sentia aquele nervosismo de muitos anos atrás. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda tinha uma presença que o fazia se sentir pequeno, como se cada palavra que dissesse fosse julgada com uma precisão implacável. Mariana se sentou em frente a ele e, antes que ele pudesse falar, ela foi direto ao ponto. Eu aceitei conversar com você porque acho que temos coisas pendentes, Eduardo. Mas não se engane achando que isso significa que eu estou pronta para perdoar. Eu entendo, disse ele, com calma. E eu agradeço por me dar essa chance de, pelo menos, explicar o que aconteceu do meu ponto de vista. Mariana o observou, seu olhar firme e penetrante. Então comece. Eu quero saber por que você me acusou daquela maneira. Por que você não me deu a chance de me defender? Eduardo respirou fundo, sentindo o peso de suas ações recaindo sobre ele. Eu era jovem, Mariana. Tinha medo de perder tudo, medo de decepcionar minha família. Eles não aceitavam você e eu fui fraco. Deixei que a opinião deles ditasse minhas ações. E quando surgiu um rumor sobre você, eu o usei como desculpa para afastá-la, porque para mim parecia mais fácil assim. Eu sei que nada do que eu diga pode justificar isso, mas é a verdade. Rumor, repetiu ela com desdém. E você decidiu que isso era motivo suficiente para me humilhar e me expulsar da sua vida. Sim, disse Eduardo, sentindo a garganta apertar. E eu me arrependo profundamente disso, Mariana. Todos esses anos eu vivi com esse arrependimento, sabendo que fiz uma escolha terrível. Mariana olhou para ele em silêncio por um momento e depois perguntou:
E por que você acha que merece uma segunda chance agora? Porque eu vejo você se aproximando do Rafael, tentando fazer parte da vida dele, e eu não vou deixar que você o machuque. Eu não quero machucá-lo, respondeu Eduardo com sinceridade. Eu só quero ser honesto com ele e tentar construir algo, mesmo que seja difícil, e estou disposto a fazer o que for preciso para provar isso. Isso é fácil de dizer, Eduardo, disse ela com frieza, mas eu criei o Rafael sozinha e foi a coisa mais difícil que já fiz. Eu trabalhei duro, lutei para dar a ele uma vida digna e nunca precisei de você para isso. Eduardo assentiu, sabendo que Mariana tinha razão. Eu sei disso e admiro profundamente o que você fez. Sei que você não precisava de mim, mas eu queria poder ter estado lá. E agora eu quero tentar, mesmo que seja tarde. Tarde, disse ela, rindo amargamente. Você não sabe o que significa tarde, Eduardo. Você não estava lá quando ele deu os primeiros passos, quando ele caiu da bicicleta pela primeira vez, quando ele me perguntou por que não tinha um pai. Você não estava lá para nada disso. Eu sei, Mariana, disse Eduardo, com a voz falhando, e eu vou viver com essa culpa pelo resto da minha vida. Mariana o encarou por um longo momento, como se tentasse decidir se acreditava nele ou não. Finalmente, ela suspirou e pareceu relaxar um pouco. Rafael é um bom garoto, disse ela, e ele quer te conhecer. Não vou impedir isso, mas também não vou facilitar para você. Se você falhar, se machucar ele de alguma forma, eu vou fazer questão de te afastar para sempre. Eu entendo, disse Eduardo, aceitando a condição. Eu não vou falhar. O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma nova presença. Rafael entrou no café e, para surpresa de Eduardo, ele não estava sozinho. Ao seu lado, havia um homem mais velho, de aparência distinta e porte sério. Rafael parecia hesitante, mas foi ele quem falou primeiro. Eu acho que todos nós precisamos conversar, disse ele, olhando para os pais. E talvez isso ajude a esclarecer algumas coisas que nem eu sabia. Eduardo e Mariana trocaram olhares confusos. Quem é esse? Perguntou Eduardo, cauteloso. O homem deu um passo à frente e se apresentou com uma voz firme. Meu nome é Henrique Andrade. Fui o advogado do avô de Mariana e tenho informações importantes que envolvem todos vocês. Mariana ficou surpresa ao ouvir o nome e Eduardo percebeu que aquilo a afetava de alguma maneira. O que você está fazendo aqui, Henrique? Perguntou ela, com uma mistura de surpresa e preocupação. Eu estou aqui porque é hora de vocês saberem a verdade completa, respondeu Henrique, tirando um envelope de sua pasta. Mariana, você sabia que seu avô deixou uma herança considerável antes de falecer, mas nunca quis aceitá-la. O que você talvez não saiba é que ele fez questão de registrar Rafael como um herdeiro direto, independente da sua decisão. Eduardo ficou perplexo. Espera aí, o que isso significa? Significa que Rafael não é apenas seu filho, Eduardo, disse Henrique, olhando diretamente para ele. Ele é herdeiro de uma fortuna que, até agora, vocês desconheciam completamente. E essa herança pode mudar tudo para todos. Mariana parecia atordoada. Eu sabia que meu avô tinha deixado dinheiro, mas eu nunca quis. Eu nunca quis tocar nisso. Queria criar Rafael longe dessa história, longe de tudo isso. Mas não é só dinheiro, Mariana, continuou Henrique. A herança inclui negócios e propriedades que seu avô acumulou ao longo dos anos. E agora, com Rafael sendo oficialmente reconhecido como herdeiro, ele tem direitos sobre tudo isso. Eduardo, você pode ser um homem poderoso, mas Rafael é agora muito mais do que isso. Eduardo se recostou na cadeira, sentindo a revelação acertá-lo como um golpe. Nunca havia imaginado que Mariana tivesse uma conexão com algo tão significativo. Ele sempre pensou nela como uma mulher simples, e agora tudo estava mudando. Rafael não era apenas seu filho, mas também herdeiro de algo que rivalizava com a própria fortuna de Eduardo. Eu não sabia disso, disse Eduardo, honestamente. Mas não muda o fato de que eu quero me aproximar dele. Não é pelo dinheiro, nunca foi. Rafael olhou para Henrique e depois para os pais. Isso tudo é muito novo para mim. Eu não sei o que pensar,
mas acho que a gente precisa descobrir juntos o que isso significa para todos nós. Mariana parecia estar processando a informação, mas havia uma nova expressão em seu rosto, algo que Eduardo não via há muito tempo. Eu não quis usar a herança porque achei que poderia fazer isso sozinha, disse ela, finalmente. Mas talvez seja a hora de enfrentar essa parte do passado também. E você, Eduardo? Perguntou Henrique, com um olhar inquisitivo. Está preparado para aceitar que as coisas mudaram? Que você não é o único com poder nesta história? Eduardo assentiu, com um sorriso leve. Eu nunca quis que fosse uma questão de poder. Eu só quero encontrar uma maneira de fazer parte da vida do meu filho e, quem sabe, de Mariana. E, se isso significa enfrentar verdades que eu desconhecia, estou disposto a isso. O momento de tensão no café pareceu aliviar-se um pouco, como se todos estivessem finalmente prontos para enfrentar a verdade completa. Mas Eduardo sabia que, embora as revelações fossem importantes, ainda havia muito a ser resolvido entre eles. Agora, porém, com todos os segredos à mostra, ele sentia que, pela primeira vez, tinham uma chance real de começar do zero. Depois da revelação inesperada sobre a herança de Rafael, as coisas mudaram de forma significativa para todos. Eduardo sabia que precisava lidar com as novas informações com cautela, principalmente porque o impacto sobre Rafael e Mariana era maior do que ele poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, eles tentaram processar tudo o que Henrique havia dito, e Eduardo viu-se em uma posição delicada, tentando navegar pelas emoções conflitantes de todos. Uma semana após a revelação no café, Eduardo recebeu uma mensagem de Rafael, sugerindo um novo encontro. Ele aceitou prontamente, ansioso para saber como Rafael estava lidando com tudo. Eles se encontraram no mesmo parque onde haviam conversado antes, e Eduardo notou que Rafael parecia mais sério do que de costume, como se estivesse prestes a tomar uma decisão importante. Oi, Rafael, disse Eduardo, tentando soar tranquilo. Como você está? Rafael hesitou antes de responder. Estou processando tudo isso. Ainda é meio estranho pensar que sou herdeiro de uma fortuna que eu nem sabia que existia. Mas não é só sobre isso que eu queria falar hoje. Claro, disse Eduardo, atento. Do que se trata? Rafael olhou para ele, seus olhos firmes e determinados. Eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre você, sobre minha mãe e sobre o que Henrique disse. E eu cheguei a uma conclusão. Eu quero que você entenda que, se você quiser fazer parte da minha vida, não pode ser apenas por causa do passado. Precisa ser por quem eu sou agora e pelo que podemos construir daqui para frente. Eduardo assentiu, sentindo o peso das palavras de Rafael. Eu entendo. E é exatamente isso que eu quero. Quero conhecer você, entender sua vida, e não estou aqui para reviver o passado. Sei que não posso mudar o que fiz, mas posso tentar fazer diferente daqui para frente. Então, vamos fazer um acordo, disse Rafael, cruzando os braços. Eu vou dar uma chance para você me conhecer, e talvez para a gente ter algum tipo de relação. Mas eu quero ser claro. Eu não vou deixar que isso mude quem eu sou, ou que interfira na vida que minha mãe e eu construímos. Se você está de acordo com isso, podemos seguir em frente. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e emoção. Eu concordo, Rafael. Eu só quero ser uma parte da sua vida, do jeito que você permitir. E prometo que não vou tentar interferir no que você e sua mãe construíram. Rafael assentiu, como se tivesse esperado ouvir exatamente isso. Certo. Mas tem uma outra coisa que precisamos resolver, e eu quero sua ajuda para isso. Eduardo levantou as sobrancelhas, curioso. O que seria? A herança, disse Rafael, direto ao ponto. Eu não sei nada sobre esses negócios e propriedades, e para ser sincero, eu nem sei se quero isso. Mas eu também sei que é uma responsabilidade que eu não posso simplesmente ignorar. Então, se você realmente quer fazer parte da minha vida, eu quero que você me ajude a entender o que tudo isso significa. Eduardo sorriu. Claro, Rafael. Eu posso te ajudar com isso, e vou fazer o possível para que você entenda tudo e possa tomar as decisões que achar melhor. Não vou forçar nada, isso é sobre você.
Obrigado, disse Rafael, e pela primeira vez, Eduardo percebeu um tom de confiança na voz do filho. Eu sei que ainda temos muito para resolver, mas acho que isso é um começo. Enquanto eles caminhavam pelo parque, Rafael contou um pouco mais sobre suas preocupações. Ele não queria que a herança mudasse sua vida de forma drástica. Tinha medo de perder sua essência, de se afastar das coisas simples que sempre valorizou. Eduardo ouviu atentamente, compreendendo que Rafael era diferente dele em muitos aspectos, e essa diferença era algo que ele precisava respeitar. Eu entendo seus medos, disse Eduardo, e não acho que você precise mudar quem você é por causa disso. Você tem o direito de decidir como quer lidar com essa nova situação, e eu vou estar ao seu lado para te apoiar. Depois daquela conversa, Eduardo sentiu que havia dado mais um passo importante. Rafael estava começando a confiar nele, e isso era tudo o que ele podia pedir. Mas havia uma outra questão que ele sabia que precisava enfrentar, e não podia adiar mais. Mariana. Ele precisava falar com ela novamente, e desta vez ser ainda mais honesto sobre suas intenções. Naquela mesma tarde, Eduardo decidiu ligar para Mariana. Ela atendeu com um tom de voz que era claramente cauteloso, mas ele insistiu em marcar um encontro. Precisamos conversar, Mariana, de verdade. Eu preciso que você saiba o que estou tentando fazer e quero ouvir o que você tem a dizer. Após um breve silêncio, Mariana concordou. Eles marcaram de se encontrar na mansão em que Eduardo estava hospedado, um lugar onde poderiam falar sem serem interrompidos. Quando Mariana chegou, Eduardo percebeu que ela estava mais reservada do que nunca, e ele sabia que precisava ser direto. Mariana, eu sei que pedi muitas coisas de você e sei que devo parecer egoísta por tentar voltar à sua vida depois de tudo o que fiz, começou ele, sem rodeios. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou tentando fazer isso da forma mais correta possível. Não quero te forçar a nada e não espero que me aceite. Só quero que você saiba que estou disposto a lutar para ganhar sua confiança de novo. Mariana olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de emoções. Você acha que pode simplesmente aparecer e pedir para ser aceito de volta? Depois de tudo o que fez? Eu tive que reconstruir minha vida do zero, Eduardo. Tive que criar o Rafael sozinha, e você nem fazia ideia de onde eu estava. Eu sei, e nunca vou poder pedir desculpas suficientes para corrigir isso, disse Eduardo, com a voz embargada. Mas eu posso tentar ser alguém melhor agora. E eu quero fazer isso por você e pelo Rafael, mesmo que isso signifique começar do zero e seguir no ritmo que vocês decidirem. Mariana respirou fundo, como se estivesse tentando controlar uma torrente de sentimentos. Eu não sei se consigo confiar em você, Eduardo. E honestamente, eu não sei se quero. Mas eu vejo que o Rafael quer te dar uma chance. E se ele está disposto a isso, eu também não vou impedir. Não espero que confie em mim de imediato, respondeu Eduardo, sinceramente. Mas eu quero merecer essa confiança, e vou fazer o que for preciso para isso. Se eu tiver que provar minha sinceridade, dia após dia, eu vou. Mariana ficou em silêncio por um momento, ponderando as palavras dele. Eu acredito que você esteja tentando, Eduardo, mas ainda não sei se isso é o suficiente. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras, mas também viu uma pequena abertura. Então me deixe tentar provar que pode ser. Vamos trabalhar juntos para ajudar o Rafael a entender tudo sobre a herança e a nova realidade dele. Talvez, no processo, possamos encontrar uma maneira de nos entendermos também. Mariana pareceu considerar a sugestão, e Eduardo percebeu que ela estava hesitante, mas não completamente fechada. Certo, disse ela. Finalmente. Vamos focar no Rafael. Eu não prometo mais do que isso. Isso já é mais do que eu poderia pedir, respondeu Eduardo, aliviado. Obrigado, Mariana. E mesmo que eu tenha um longo caminho pela frente, eu estou disposto a percorrê-lo. Aquela conversa foi diferente de todas as outras. Mariana não parecia tão fria quanto antes, e Eduardo sabia que, mesmo com todas as dificuldades, havia um progresso. Ele sentia que, pela primeira vez,
Havia uma chance real de começar a reconstruir as pontes que ele próprio havia queimado. Ao final do encontro, Eduardo acompanhou Mariana até a porta. Antes de sair, ela se virou para ele e disse: "Eu não sei se algum dia vou conseguir te perdoar pelo que fez, Eduardo, mas eu espero que você realmente entenda o que significa tentar." Eduardo assentiu, com um sorriso leve. "Eu entendo, Mariana, e vou continuar tentando, não importa quanto tempo leve." O clima de Florianópolis parecia diferente naquela tarde, como se o céu estivesse mais limpo e o vento mais suave. Eduardo olhava pela janela do hotel, refletindo sobre os últimos encontros e as conversas que teve com Mariana e Rafael. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas, pela primeira vez em muitos anos, ele tinha esperança. Uma esperança de que, talvez, as coisas pudessem se acertar. Naquela noite, Henrique, o advogado que havia revelado a herança de Rafael, organizou uma reunião para discutir oficialmente os detalhes do testamento. Seria uma oportunidade para todos se reunirem e decidirem como lidariam com o que havia sido deixado para Rafael. Eduardo sabia que essa era uma chance de provar que estava ali para apoiar o filho, sem tentar controlar a situação. A reunião aconteceu em uma sala de conferências no hotel. Quando Eduardo chegou, viu Mariana, Rafael e Henrique já sentados, discutindo detalhes preliminares. Ele cumprimentou todos com um aceno educado e se sentou ao lado de Rafael, sentindo uma leve tensão no ar. "Antes de começarmos, gostaria de dizer algo", disse Eduardo, sua voz calma, mas firme. "Sei que tudo isso é novo e pode parecer assustador, especialmente para você, Rafael. Mas quero que saiba que estarei ao seu lado para o que precisar. E, Mariana, eu também respeito completamente suas decisões e o que você achar melhor para ele. Estou aqui para ajudar, não para interferir." Henrique assentiu e começou a explicar os detalhes do testamento. O avô de Mariana era um homem prudente, e ele queria garantir que a herança fosse para um descendente que pudesse valorizar seus princípios e continuar seu legado. "Rafael, você é o herdeiro direto de todas as propriedades e empresas que ele deixou, e isso inclui um patrimônio considerável. No entanto, ele também deixou uma condição importante. A herança deve ser administrada de forma conjunta durante o primeiro ano, para garantir que todas as decisões sejam feitas com responsabilidade." "Administrada de forma conjunta?" perguntou Rafael, confuso. "Com quem?" "Com a sua mãe, Mariana", explicou Henrique. "Ela tem a experiência de vida e o discernimento para ajudá-lo a entender essa nova responsabilidade. E, claro, se quiser, Eduardo pode oferecer suporte, considerando seu conhecimento empresarial." Mariana parecia surpresa. "Eu não sabia que meu avô tinha pensado tão longe", disse ela, um pouco emocionada. "Mas, se essa é a condição, então eu farei o que for preciso para ajudar o Rafael." Rafael assentiu, absorvendo todas as informações. "Tudo isso é muito maior do que eu imaginava. Eu nunca pensei em ser empresário, nem em administrar uma fortuna. Mas, se esse é o legado da minha família, eu quero honrá-lo. E, se isso significa aprender e contar com a ajuda de vocês, então estou disposto a tentar." Eduardo ficou impressionado com a maturidade de Rafael. "Eu posso ajudar no que for necessário, Rafael. Não quero te pressionar a fazer nada, só quero te apoiar." "Obrigado", disse Rafael, olhando para Eduardo com uma expressão de gratidão que não havia mostrado antes. "Eu acho que precisamos fazer isso juntos, como uma família, mesmo que ainda não tenhamos descoberto exatamente como essa família vai funcionar." O tom de leveza nas palavras de Rafael fez com que todos soltassem um sorriso, quebrando um pouco a tensão que pairava na sala. Henrique continuou a explicação sobre os detalhes técnicos, as propriedades e as ações que compunham o patrimônio de Rafael. Mas o que ficou claro para todos era que esse momento era mais do que apenas negócios. Era uma chance de reconstrução, de se unirem e tentarem superar o passado. Após a reunião, eles decidiram sair para jantar juntos, algo que parecia impensável semanas atrás.
A atmosfera no restaurante era diferente de todas as outras vezes em que se encontraram. Havia um sentimento de aceitação, uma abertura para o que poderia vir. Rafael, que sempre foi o elo entre Eduardo e Mariana, percebeu que finalmente estavam começando a agir como uma unidade, e isso lhe dava esperança. Durante o jantar, Eduardo observava Mariana e Rafael conversando e sentiu uma onda de emoção. Ele havia passado tantos anos se arrependendo de suas ações, sem imaginar que poderia ter uma nova chance de ser parte de uma família. Ele sabia que a reconciliação completa ainda levaria tempo, mas estava disposto a dar cada passo necessário para merecer isso. Mariana, disse ele, de repente, quebrando a conversa deles. Eu sei que já falei isso antes, mas quero que saiba que estou sinceramente arrependido por tudo o que aconteceu. Sei que não posso apagar o passado, mas quero tentar ser uma pessoa melhor, alguém em quem você e Rafael possam confiar. Mariana olhou para ele, surpresa com a súbita confissão, mas ela assentiu lentamente. Eu não vou dizer que é fácil ouvir isso, Eduardo, respondeu ela calmamente. Mas eu vejo que você está tentando. E, por mais que eu não tenha certeza de como tudo isso vai terminar, eu estou disposta a dar uma chance para ver onde isso nos leva. Rafael, que estava ouvindo, sorriu para a mãe e para Eduardo. Eu acho que é isso que todos precisamos. Uma chance. E, mesmo que demore, acho que podemos encontrar um jeito de fazer isso funcionar. A conversa continuou, e pela primeira vez, eles falaram sobre o futuro. Rafael mencionou seus planos para estudar mais sobre gestão de negócios, enquanto Mariana se ofereceu para ajudar a orientá-lo, usando toda a experiência que acumulou ao longo dos anos. Eduardo ficou contente em saber que poderia contribuir, mas sem tentar impor suas próprias ideias. Pela primeira vez, ele estava disposto a ouvir, a aprender com eles. Depois do jantar, enquanto caminhavam de volta para o hotel, Eduardo parou por um momento, olhando para o céu estrelado de Florianópolis. Sabe, disse ele, com um sorriso leve, eu nunca pensei que poderia ter uma segunda chance de fazer parte de algo assim. E estou muito grato por vocês me deixarem tentar. Mariana olhou para ele, seu rosto iluminado pela luz suave da rua. Eu não sei o que o futuro reserva, Eduardo, mas acho que todos merecemos uma chance de recomeçar, de encontrar paz. Concordo, disse Rafael, se aproximando dos pais. Vamos construir isso juntos, um passo de cada vez. E, talvez, no fim, a gente descubra que é possível ser uma família, mesmo que tenha sido um caminho complicado. Aquela noite foi um marco para todos eles. Eduardo sabia que não seria fácil, que ainda haveria muitos desafios e momentos difíceis, mas pela primeira vez sentia que não estava sozinho nessa jornada. Tinha Rafael ao seu lado, disposto a aprender e construir um futuro. E tinha Mariana, que, mesmo com todas as suas reservas, estava aberta a explorar um novo começo. Quando se despediram, Eduardo observou Mariana e Rafael se afastarem, sentindo uma profunda gratidão. Ele sabia que o caminho para o perdão e para a reconciliação era longo, mas estava disposto a caminhar cada centímetro desse percurso. Porque, no fim, não se tratava apenas de corrigir o passado, mas de construir algo novo e belo a partir dele. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Eduardo sorriu para si mesmo, sabendo que, finalmente, estava em paz. Ele havia encontrado uma chance de redenção, uma chance de reconectar-se com aqueles que realmente importavam, e isso era tudo o que ele poderia ter desejado.